Olá, amigos da TV Cidade. Estamos iniciando mais um programa Talentos do Vale, onde cada semana apresentamos um talento para nos mostrar sua arte. Hoje recebemos a visita virtual. Como você sabe, nessa pandemia estamos fazendo as gravações virtualmente para depois exibir na TV Cidade Taubaté. Então, os dois talentos que conversaremos hoje: Maria Vilela Argiorgi, que apesar de não ter nascido no Vale do Paraíba, passou um bom tempo morando em São José dos Campos, onde com certeza deve ter recebido uma boa parcela de vírus artísticos do Vale do Paraíba, hein? Ela é psicóloga, clínica e organizacional, mestranda em Educação pela Universidade do Sul da Flórida, escritora de literatura infantil, idealizadora do Método Lumen Educacional e do projeto As Emoções sob Diferentes Olhares, coautora do livro Sinto o que Conto, Contos que Sinto, com a poesia Tocando Estrelas. Maria é natural de Urupê, São Paulo, e hoje vive com seu esposo na Flórida, lá nos Estados Unidos. Também temos a Alissa Tomiyama. Essa menina é contadora de histórias e idealizadora do projeto de incentivo à leitura e à cultura. Esse projeto tem o nome Alissa e a Magia da Leitura. Isso desde os 9 anos de idade, hein? Ela também é coautora do livro Sinto o que Conto, Contos que Sinto, com o texto Bilhetes da Saudade. Alissa nasceu em Taubaté e hoje vive com sua família em Americana. É uma talento do Vale. Bem, para começar a nossa conversa, que tal chamar a Maria Vilela? Olá, Maria. Olá, Emílio. Olá, telespectadores da TV Taubaté. Um prazer estar com vocês e agradeço pelo convite. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto do livro que eu ganhei da Alissa. Sinto o que conto, contos que sinto. Aliás, um livrinho muito bonito, viu? Conta como é isso. Pois é, Emílio. O livro nasceu de uma ideia, foi resultante de um projeto, o Emoções sob Diferentes Olhares. Eu tinha esse sonho de reunir pessoas para fazer um projeto conjunto. E deu certo que nós nos reunimos 9 mulheres de diferentes lugares, diferentes profissões, diferentes idades, e nós resolvemos formar um livro falando sobre as emoções, porque cada pessoa, todos nós temos emoções, as mesmas emoções, porém, cada um tem uma história. E por essa razão, o livro, ele tem 9 histórias diferentes. E o interessante, Emílio, nesse projeto, é que no final, nós escrevemos um conto conjunto. Nós juntamos todos os personagens das nossas histórias e criamos um conto conjunto. E o que acontece? Nós fizemos até uma analogia com esse ano de 2020. Pessoas diferentes precisaram se adequar, viver dentro da mesma casa, com as suas diferenças, com as suas histórias, e formarem uma história nova. E assim aconteceu no nosso livro. No final, vocês vão encontrar um conto conjunto com todos os personagens. Eu não conheço, Emílio, algum livro que tenha essa formatação. Eu ainda não encontrei. E foi um trabalho muito bonito, porque foi muito harmonioso o nosso trabalho.
e no final nós criamos esse conto conjunto que ficou bem, bem interessante. Então, Emílio, esse livro, ele para mim representa a união nesse ano de 2020, onde as famílias, geralmente, elas conviviam o quê? Final de semana e nas férias. Porque tinha muitos pais que levam a criança dormindo para a escola, deixam lá, quando é à tarde voltam para buscar, a criança está dormindo, ela coloca no berço, porque a criança pequena já está dormindo. Ou seja, essa criança vai ter convívio com pai e mãe só fim de semana, não é? E agora, esse ano de 2020, as pessoas se conheceram, elas começaram a conviver, realmente conviver. E o nosso livro, ele sempre vai trazer esse momento de convivência. Foi o que aconteceu com as 9 mulheres. Nós temos pessoas do Brasil e dos Estados Unidos. E de Taubaté também. E de Taubaté também, é verdade. Estou vendo aqui 9 mulheres que fizeram o livro. Vamos dar uma olhadinha nessas 9 mulheres? Vamos sim, Emílio. Que sentimentos estão guardados em seu coração? Será uma alegria tão grande como as 7 cores do arco-íris? Ou brilho no olhar de quem conseguiu tocar uma estrela? Seria um cinza de quem de repente precisou aprender a estar sozinho? Ou a soma de tantos sentimentos que nem um robô de alta tecnologia será capaz de computar? Qual o tamanho do sentimento guardado no seu coração? Seriam pequeninos como um carrapato assustado? Ou altos como uma girafa solidária? Às vezes cresce ou diminui, com um medinho aqui, outro acolá. Ou são do tamanho da tristeza de uma estrelinha que parou de brilhar? Vai ver que o nosso coração é um quartinho de emoções, cheio de momentos e recordações. Por isso, eu sinto o que te conto. Nesses contos que eu sinto. Nesses contos podem estar os meus, os seus, os nossos sentimentos. Porque melhor do que sentir é poder compartilhar. Sinto o que conto, contos que sinto. 9 mulheres daqui e dali escrevendo sobre sentimentos de ontem e de hoje. Em uma coletânea de contos em prosa poética, cheios de sensibilidade, para crianças de todos os tamanhos. E nós te convidamos, vem com a gente, abraça esse projeto. Pelo que eu vi do comentário de cada uma delas, a mensagem do livro trata principalmente sobre sentimentos, não é, Maria? Exato, Emílio. Por isso, não é, das emoções, dos sentimentos e como cada pessoa vive essas histórias. E pelo vídeo deu para vocês verem, né? O vídeo é bem emocionante. Eu fico emocionada cada vez que eu assisto. E dentre essas 9 mulheres, nós temos uma pequena grande mulher, que é a Alissa. A Alissa é de Taubaté. E foi, assim, uma alegria ter a Alissa no nosso grupo. Ela é a caçula do nosso grupo. Então, vamos agora chamar essa nova escritora e contadora de histórias para nos contar a sua própria história. Olá, Alissa. Oi, Emílio e todos que estamos assistindo hoje, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar tendo esse
bate-papo virtual com você, William. Muito obrigada. Como é que você entrou nesse projeto do livro Sinto o que Conto? Bom, o livro Sinto que Conto, Contos que Sinto tem a participação de 9 mulheres incríveis. Mas antes não era assim. Antes tinham muito mais pessoas e foi se formando com o tempo. E quem me apresentou para Maria foi o Odair, que reside em Campinas. Ele que me apresentou para ela, porque eles estavam querendo uma caçula, uma criança, para contar do seu jeito sobre sentimentos, sobre emoções. Então, por isso que eu tô aqui nesse grupo. Você conta histórias, né? Você gosta de contar histórias. Por quê? Você gosta de leitura, você lê muito também, não é? Sim. Eu conto histórias porque eu tenho um projeto, como você falou, de incentivar a leitura e a cultura que se chama Alice e a Magia da Leitura desde os meus 9 anos. E para incentivar a leitura, para incentivar a arte em geral, a gente precisa da ajuda da contação de história. Então eu fiz meu curso de contação de história para poder levar essa magia, para levar todo esse sentimento, todo esse carinho, toda essa dedicação pelas histórias. Aí eu coloco música, coloco brincadeiras, para deixar bem descontraído e bem lúdico. Você falou do trabalho que você realizou sobre o livro Sinto o que Conto, com 9 mulheres. Vamos dar uma olhadinha num trechinho desse vídeo, onde você só faz uma pequena palestrinha, mas é 1 minutinho só. Vamos ver? Claro. É com você, Alissa. Oi, boa noite, Marcela. E boa noite a todos os nossos amigos que estão nos prestigiando aqui hoje. Eu sou imensamente feliz de ser a caçula de um grupo lindo de 9 mulheres que falam sobre sentimentos e emoções. E é muito gratificante fazer parte de um grupo onde a idealizadora é nossa amiga, Maria Vilela. E eu estou participando por conta do escritor Odair, que me indicou para ela. E o projeto Emoções sob Diferentes Olhares é unir diferentes pessoas e falar sobre sentimentos, sobre cada um que pensa. E foi muito bacana participar de um projeto com mulheres tão experientes e foi muito legal falar de sentimentos, só que de um jeito mais adolescente. Olha, e a Alissa, sendo um bom talento do Vale, não poderia deixar de lembrar um grande talento do Vale, Monteiro Lobato. O que você me diz do Monteiro Lobato, hein? Eu sou muito grata por ter nascido na cidade da literatura infantil. Eu sou muito grata por ter nascido em um lugar onde Monteiro Lobato fez todas as suas histórias, todos os seus momentos. E faz quase 100 anos que ele escreveu todas essas histórias, que ele passou para todas as crianças esses momentos. E eu gosto muito disso, sou muito grata. No seu projeto para divulgar a leitura para as crianças, você também fez um trabalho sobre Monteiro Lobato. Qual é? Sim, eu fiz um vídeo falando sobre a edição especial do livro Reinações de Narizinho, que ficou muito lindo o vídeo, ficou muito lindo aquele livro. Então vamos assistir agora. Reinações de Narizinho. Vamos ver. Você está na porteira do Sítio do Pica-Pau Amarelo e vai entrar nesse mundo mágico. Quais aventuras e personagens você quer ver e reviver? Olá pessoal, sou a Alissa Tomiyama, contadora de histórias, e hoje tenho algo pra contar. E hoje vou falar sobre uma edição de luxo, o mais clássico dos livros de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, organizado por Marisa Lajolo, e ela é a maior especialista da obra lobatiana do Brasil, ilustrado pela Loli, editora Companhia das Letrinhas. Essa nova edição é linda e especial, e é de capa dura. Reinações de Narizinho foi o primeiro livro dedicado às crianças, e foi aí que surgiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. É um livro com várias histórias, aventuras e viagens para lugares encantados. O sítio existe há quase 100 anos,
Quando Monteiro Lobato escreveu, o Brasil e o mundo eram diferentes. Não existia internet, televisão, celular e lá no sítio também. Não existia geladeira, fogão, os costumes eram diferentes, as palavras, até o jeito de falar. Nessa época, as meninas não iam para a escola. Elas eram educadas para serem boas mães e esposas, diferente das meninas de hoje em dia. Por isso que vemos nas histórias algumas conversas entre Narizinho e Emília, conversas desse tipo. Naquela época, a escravidão tinha sido abolida há pouco tempo. Enfim, leitores de hoje podem achar algo meio ofensivo, mas os costumes mudaram, certo? Todas as explicações culturais da época você encontra na introdução do livro, tudo bem explicadinho. E nessa edição, o texto de Monteiro Lobato foi da maneira como ele escreveu. No livro há várias histórias. Narizinho Arrebitado, Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas também tem histórias que passam na Terra das Mil e Uma Noite, na Terra do Nunca, no País das Maravilhas, como podemos ver aqui, no mapa do Mundo das Maravilhas. Além das personagens criadas por Monteiro Lobato, Narizinho, Emília, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Tia Anastácia, Dona Benta, vamos encontrar também personagens como Cinderela, Branca de Neve e muito mais. No final do livro, encontramos informações sobre a história de Monteiro Lobato. Ah, e eu esqueci um detalhe. No livro também tem algumas notas de rodapé explicando um pouco mais sobre o vocabulário daquela época e costumes do Brasil. Vou te dar um exemplo. Na história O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem uma conversa entre Dona Benta e Tia Anastácia. E Dona Benta chama a Narizinho de Levada da Breca. Essa menina é levada da breca. E no texto está em negrito, em destaque. E no rodapé vem a explicação. Levada da breca é uma gíria que significa que Narizinho fazia muitas travessuras. Muitas travessuras. E te convido a conhecer essa nova edição, que, além de tudo que eu falei, tem uma ilustração maravilhosa. Espero que tenham gostado e em breve eu volto com mais dicas de leitura da Alissa. Beijos de cultura e aventura pra você. Tchau! Muito bonito mesmo esse Reinações da Narizinho, não? Mas o que foi que te inspirou para fazer esse trabalho? O meu conto do livro Sinto que Contos que Sinto se chama O Bilhete da Saudade. E foi um sentimento que todo mundo sentiu nessa quarentena. A saudade. Saudade da família, a saudade dos amigos, a saudade de ir para a escola, a saudade de trabalhar, a saudade de sair de casa, a saudade desse agito, né? A saudade do contato com as pessoas. E a inspiração para o livro veio através do meu irmão Lu, porque fizeram uma atividade na escola, no Colégio Dom Bosco, onde ele estuda, para os primeiros anos do Fundamental 1, que era onde os alunos tinham que escrever um bilhete, uma carta expressando tudo que eles estavam sentindo, falando o que está acontecendo, o que eles queriam falar. Então, foi aí que veio o processo de escrita. O aluno, a criança, poder desabafar, poder falar tudo que estava sentindo dentro de casa e na carta, onde ela poderia escrever, onde ela poderia se expressar. E foi muito legal ver como ficou, porque teve várias mudanças, né? Desde a primeira ideia, com a ajuda do meu irmão e de toda a minha família. Mas isso você falou sobre a tua participação no Sinto o que Conto, certo? Mas isso. Muita gente vai querer saber o que te inspirou para ser uma contadora de histórias. Eu sou contadora por conta do meu projeto, porque com as histórias a gente incentiva mais a leitura. E teve uma época não, até hoje, pessoas estão muito no celular, nos eletrônicos. Então, com a ajuda da minha família, a gente pensou, por que não incentivar a leitura, que é algo que não tem muita gente pondo em prática, né? Então, através dos eletrônicos, através das redes sociais, eu faço os vídeos de contação de história, de dicas de leitura, e aí que vem a contação de história, para poder incentivar mais a leitura para as crianças, para os adultos, porque as histórias não têm idade, são para as crianças de 0 a 100 anos.
Maria Vilela, você observou toda essa nossa conversa com a Alissa? Sim, e é incrível, não, Emílio, a gente poder notar que a Alissa não é mais criança, não é? Mas que as crianças, os jovens, eles têm esse amor pela leitura e que, quando eles entram nesse processo de ler, a mente se amplia. E eles podem colocar em ação a criatividade, colocar a imaginação, e isso, puxa vida, é um presente. Olha a Alissa, além dela contar história, agora ela escreve história. E numa de nossas reuniões, que nós tivemos muitas reuniões, Emílio, a Alissa disse: olha que legal, antes eu precisava pedir para as pessoas para contar história, agora eu tenho a minha, né? E eu achei tão bonito isso, porque ela já tem algo que às vezes, por exemplo, eu tenho 50, vou fazer 58 anos, eu escrevi meu primeiro livro com 57. A Alissa escreveu o primeiro conto dela, o primeiro livro, com 12, ela tinha 12 anos quando ela entrou no projeto, né? Hoje ela tem 13. Então, olha que maravilha, eu estou bem feliz com o resultado desse trabalho, viu, Emílio? Isso, Alissa, mostra. Que tal agora assistir mais um pequeno vídeo da Alissa? Acho que é Bichinhos Solidários, não é? De hoje é o livro Bichinhos Solidários. Quem escreveu foi Silvia Delazari. Quem ilustrou foi Carol Just. Certo dia, Lili estava limpando a janela de sua casa, até que de repente Lili levou um tombo e machucou sua perninha. A amiga gaivota que voava por ali viu e socorreu, e levou até o doutor Elefante. O doutor Elefante cuidadosamente enfaixou a perninha da Lili e pediu para que descansasse. A gaivota não podia voltar para a floresta, então pediu para o tatu levá-la para sua casinha. Ao chegar à floresta, o leão encarregou-se de levar Lili na sua juba macia. Lili descansava, até que de repente o macaco sapeca tropeçou no leão e derrubou a Lili. E foi aquela confusão. O macaco, muito envergonhado, desculpou-se, dando uma linda flor. Quer saber o final dessa história? Vai ter que ler o livro. Beijos de cultura e aventura pra você. Tchau! Chegamos ao final de mais um Talentos do Vale. O nosso tempo é curtinho, não é? E o papo estava gostoso. Mas vamos deixando o microfone para vocês duas se despedirem e, quem sabe, preparar no futuro uma outra entrevista. Maria? Ai, obrigada, Emílio. Foi um bate-papo bem gostoso e ver esse trabalho da Alissa, tão jovem e que tanto orgulho nos dá de tê-la no nosso livro e de ter escrito um conto tão inspirador, não é? Então, eu agradeço pelo convite e a gente volta a se falar, Emílio, em breve. Sim. Alissa? Então, muito obrigada, Emílio, pelo convite. Muito obrigada a você também que está nos assistindo. Eu só queria deixar um recadinho que leia o livro assim, Contos Sinto, porque está lindo, com 9 contos maravilhosos e um conto em conjunto lindo também. E então leia, porque não tem idade para as histórias. Então é isso, obrigada. E antes de encerrar, um pequeno detalhe. A Alissa também canta. Então, vamos encerrar o programa com a Alissa cantando. A música, qual é a música, Alissa? Era uma vez a Kelly Smith. Então, vamos assistir. E de minha parte, deixo aqui o meu até a próxima semana,
quando aqui estaremos com mais um Talentos do Vale. E agora, Alissa e Era Uma Vez. Era uma vez um dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das uvas serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Passava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração batido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração batido. Dá pra viver